Uma das grandes revelações do futebol brasileiro em 2020, Patrick de Paula parece ter subido no salto. No vídeo de hoje do canal da Nicola, te conto a preocupação da diretoria do Palmeiras em relação ao volante. Vou falar também sobre Roger Guedes. Será que ele pode voltar ao Atlético Mineiro? Tem a possibilidade de um lateral direito, que pertencia ao Flamengo, pintar no Vasco da Gama. Tudo sobre audiência, a guerra de audiência entre Grêmio e Internacional. Os dois se enfrentaram com transmissões simultâneas no Facebook, além de detalhes sobre os confrontos da próxima fase da Libertadores da América. Quem seu time pode enfrentar, te conto daqui a pouquinho. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter todos vocês por aqui. Antes de passar as informações importantes que eu prometi agora há pouco, tem um toque para você que manja muito de futebol e tá a fim de ganhar uma grana extra, você precisa conhecer o SPM 365, Fantasy Game mais legal que existe no mercado de futebol. Não sabe como é que funciona? Eu te explico. Você pode escolher qualquer campeonato do mundo para brincar. Tem campeonato brasileiro, espanhol, italiano, inglês, Liga dos Campeões, Libertadores da América. E aí a cada rodada desse campeonato você vai montando o seu time com atletas que você acha que na vida real vão mandar bem. Vão fazer gol, vão dar assistência, não vão sofrer gols lá atrás. Se isso acontecer, os seus jogadores forem bem, você vai ganhar prêmios em dinheiro. Curtiu, né? Então eu vou deixar na descrição desse vídeo um link, você vai lá cadastrar todos os seus dados, validar eles e automaticamente já ganha $10 para começar a brincar. E usando o cupom Nicola você ainda tem direito a mais $5 no seu primeiro depósito. Tenho certeza que se você entrar no SPM 365, você não sai mais. Bora começar o vídeo falando sobre o Vasco da Gama e antes de trazer a informação sobre o ex-lateral direito do Flamengo que pode pintar em São Januário, queria lembrar que na noite dessa sexta-feira, a partir das 8h30 da noite, o Júlio Brandt, que é candidato à presidência do Vasco, será o convidado da live do Nicola. Todos vocês convidados a participarem 8h30 da noite, combinado? Bom, bora falar a respeito do Léo Matos, lateral direito de 34 anos, que pertence ao PAOK da Grécia, inclusive foi campeão recentemente no futebol grego, ajudou o PAOK a eliminar o Benfica da Liga dos Campeões. É bem verdade que logo depois o PAOK acabou sendo eliminado da Liga dos Campeões e está disputando a Liga Europa. Pois saiba que o Léo Matos é o novo alvo do Vasco da Gama para lateral direito. O Vasco tentou o Valência equatoriano, não deu certo e as tratativas com o Léo estão bastante avançadas. Jogador formado no Flamengo, em 2002 ele se muda para o Olympique de Marselha, chega a voltar para o Flamengo e fica entre 2005 e 2006, não joga muito, roda por alguns clubes brasileiros, quando se manda primeiro para a Ucrânia e depois para a Grécia. Está desde 2016 por lá, titular absoluto, tem uma boa média de gols. Nessas 4 temporadas no futebol grego foram 26 gols marcados, mesmo atuando como lateral direito, às vezes como meio campista. Negociações em andamento e há otimismo pelos lados de São Januário de que o martelo possa ser batido em breve. Queria te falar também sobre o Gustavo Torres, atacante colombiano de 24 anos de idade, que pertence ao Atlético Nacional e é outra alternativa essa para o ataque do Vasco da Gama. Vasco tem sentido muita ausência do Cano, Cano não tem conseguido colocar as bolas para dentro do gol e o Vasco busca alternativas para ajudar o argentino. O Torres não atua desde o mês de março por opção do Atlético Nacional e o curioso é que ele tinha bons números até então, eram 6 jogos e 4 gols marcados. As negociações estão em andamento. Assim que tiver alguma novidade, aviso vocês. Daqui a pouco eu vou te falar sobre a guerra de audiência no Facebook entre Grêmio e Internacional, que fizeram jogos simultâneos na noite dessa quinta-feira. Antes, contar um pouquinho sobre o desempenho ruim das duas equipes gaúchas. O Grêmio só empatou em casa com o América de Cali, com um gol marcado aos 55 do segundo tempo. O Grêmio não fez um bom jogo, finalizou só 2 vezes no alvo. A primeira vez no pênalti perdido pelo Robinho, a segunda no gol do Diego Souza aos 55 da etapa final. O lance do pênalti do Robinho é bem curioso. O Grêmio teve a chance de abrir o placar na metade do segundo tempo, o Robinho desperdiçou a penalidade e no contra-ataque saiu o gol do América de Cali. O gol anotado contra pelo Kahneman, zagueiro que não teve uma boa noite, além do gol contra, ele ainda acabou sendo expulso. Lá no finalzinho da partida saiu o gol do Diego Souza e também de pênalti. E é bom contar sobre os pênaltis do Grêmio. O Grêmio teve 9 pênaltis cobrados nessa temporada e só 4 convertidos. Perderam pênaltis o Luciano, o Alisson, o Everton, o Diego Souza e agora o Robinho. É bem verdade que o Diego Souza, que já perdeu pênalti, converteu 3, contando já com um dessa noite. O Luciano também havia marcado outro gol. Com esse empate, o Grêmio conseguiu passar na primeira colocação, tem 11 pontos conquistados.
ficou à frente somente do Jorge Wilstermann, foi o segundo pior entre todos os líderes, empate no finalzinho que derrubou a possibilidade de o América de Cali disputar a Sul-Americana, tudo por causa da vitória da Universidade Católica contra o Inter, que eu te conto daqui a pouco. Bora falar agora sobre a noite colorada, que também não foi boa, a derrota no Chile por 2-1 de virada. O D'Alessandro abriu o placar a favor do Inter aos 24 do primeiro tempo em cobrança de pênalti. No lance seguinte, o Zampedri marcou o gol de empate da Universidade Católica e o mesmo Zampedri no finalzinho, aos 44 do segundo tempo, numa bicicleta bem bonita, um lance esquisito, é verdade, acabou garantindo a vitória da Universidade. Vitória essa que colocou o time chileno em terceiro no grupo, garantindo classificação para a Copa Sul-Americana. O Internacional terminou em segundo com apenas 8 pontos colocados, terceira pior campanha entre todos os segundos colocados, com esses 8 pontos ganhos. Notícia ruim para o torcedor do Internacional: Vitor Cuesta e Rodinei, com o terceiro amarelo, estão fora da primeira partida das oitavas de final da Libertadores. O Internacional que teve vários jogadores poupados nesse jogo. Edenilson, Galhardo e Linoso, por exemplo, começaram no banco de reservas. O Patrick nem foi relacionado. Os três que eu citei acabaram entrando no decorrer da partida, até porque o Kudê sentiu a necessidade de ter um pouquinho mais de força. O Internacional também pensando na partida do final de semana do domingo contra o Flamengo. É o jogo do primeiro contra o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre a guerra de audiência entre Grêmio e Internacional. Os dois jogaram de forma simultânea, ambos com transmissões do Facebook. E o Grêmio ganhou com boa vantagem em relação ao Internacional. Dos 96 minutos em que os dois estiveram em campo, em 93 o Grêmio registrou mais audiência do que o Internacional. Os 3 minutos de vantagem do Inter aconteceram só no finalzinho do jogo do Colorado. Depois que a partida do Internacional acabou, inclusive, a audiência do Grêmio estourou. Chegou a bater até 516 mil pessoas de forma única. Foi o pico de audiência no Grêmio, que já havia registrado no finalzinho do primeiro tempo 504 mil pessoas. 504 mil espectadores únicos é como a gente costuma designar esse termo para audiência em internet. É importante contar que a diferença a favor do Grêmio durante a maior parte da partida foi bem significativa. Uma média de 45 a 70 mil pessoas a mais no jogo do Grêmio em comparação ao jogo do Internacional. No momento em que o Robinho perdeu o pênalti, no comecinho do segundo tempo, eram quase 100 mil pessoas a mais assistindo ao jogo do Grêmio na comparação com o jogo do Inter. A fase não anda boa para o Colorado quando a disputa é com o Grêmio. E a curiosidade é que eles podem se enfrentar nas oitavas de final da Libertadores. Vou te falar daqui a pouco sobre os confrontos com o sorteio nessa sexta-feira. Bom, chegou a hora esperada. Se você quer saber quem seu time pode enfrentar nas oitavas de final da Libertadores, se liga agora no que eu vou falar. O pote 1, que conta com os times que ficaram na primeira colocação da fase de grupos, tem Flamengo, River Plate, Boca Juniors, Palmeiras, Grêmio, Santos, Nacional do Uruguai e Jorge Wilstermann da Bolívia. O pote 2, com times que ficaram na segunda colocação, tem Independente Del Valle, Internacional, Racing, LDU, Atlético Paranaense, Guarani do Paraguai, Libertad também do Paraguai, além do Delfim do Equador. É importante te contar sobre o número de classificados de cada país. O Brasil foi de longe aquele com mais classificados, são 6. Os times que vão representar o Brasil eram 8, o Corinthians caiu na pré-Libertadores e o São Paulo acabou sendo o único eliminado nessa fase de grupos. Depois do Brasil, com 6 participantes, temos 3 times argentinos e 3 times equatorianos, 2 times paraguaios, 1 time do Uruguai e 1 time da Bolívia. Em outros tempos, a Libertadores tinha nessa fase de oitavas de final a seguinte definição: o primeiro colocado com a melhor campanha enfrentava o último colocado entre os segundos. O segundo dos melhores se enfrentava o penúltimo dos segundos colocados, e assim por diante. Se esse critério valesse, e não vale mais, os confrontos seriam os seguintes: Palmeiras e Libertad do Paraguai, Santos e Delfim, Flamengo e Internacional, baita jogo, Nacional do Uruguai e Atlético Paranaense, Boca Juniors e LDU, River Plate e Independente Del Valle, Grêmio e Guarani, além de Jorge Wilstermann e Racing. Repito, tô falando isso só para matar a curiosidade. O que vai valer é o sorteio, que está marcado para meio-dia dessa sexta-feira, com transmissão ao vivo dos canais Fox. Você vai pegar uma bolinha do grupo 1, vai tirar uma bolinha do grupo 2 e a partir daí vai ter os sorteios. A gente pode ter, por exemplo, um Palmeiras e Independente Del Valle, que seria bem interessante por conta de toda a rivalidade criada a partir do Miguel Ángel Ramírez. A gente pode ter, por exemplo, um Boca e Racing, pode ter um Grêmio Internacional, pode ter um confronto do Atlético Paranaense com qualquer um desses brasileiros. E eu, se fosse torcedor de qualquer um dos times do pote 1, torceria para cair ou com o Libertad ou com o Delfim. São os 2 piores times do pote 2.
Se o meu time estivesse no pote 2, restariam bem poucas alternativas. Eu certamente torceria para que a bolinha do meu time caísse com a do Jorge Wilstermann, o time boliviano que terminou com apenas 10 pontos e ainda assim foi o primeiro da sua chave. Bora falar agora sobre a possibilidade de Roger Guedes voltar ao Atlético Mineiro. É um velho sonho do torcedor atleticano e também dos dirigentes do Galo. Informação que foi divulgada nesta quinta-feira pela Rádio Itatiaia. Conversei com o Alexandre Matos e também com o Paulo Pitombeira. O Alexandre Matos é o diretor executivo de futebol do Galo. Paulo Pitombeira é o representante do Roger Guedes já há bastante tempo. E a notícia para o torcedor atleticano não é das melhores, mesmo levando em consideração que o Shandong Luneng foi eliminado nessa quinta-feira da disputa pelo título do campeonato chinês. O Matos e o Pitombeira asseguraram que não vai haver negócio. O time chinês está bastante satisfeito com o Roger Guedes, que tem sido titular absoluto recentemente e não está disposto a emprestar o Roger Guedes. De acordo com a Itatiaia, a tentativa atleticana seria de um empréstimo pelo menos até o mês de fevereiro, até porque as competições na China só voltam em março, então o Roger Guedes vai ficar sem ser utilizado, poderia ser emprestado para o Atlético Mineiro para jogar a reta final do Campeonato Brasileiro. Eu acho que seria bem interessante, por sinal. Jogador de velocidade, com identificação com o torcedor do Galo, mas vou me fazer valer com o que eu ouvi, tanto do Matos quanto do Pitombeira, que não há negócio. Roger Guedes estava contando sobre os bons momentos dele, são 8 partidas e 2 gols marcados no campeonato chinês. Ele demorou para ser inscrito, teve uma briga entre ele e o Shandong, mas ao que parece a situação agora está resolvida. Outros nomes especulados pela Itatiaia. Allan Kardec, jogador que pertence ao Chongqing Dangai. O time empatou a primeira partida de ida das quartas de final em 1-1 com o Jiangsu Suning. O Suning é favorito a passar para as semifinais, mas eu duvido que o Kardec seja liberado. Jogador que vive fase espetacular na China, recentemente renovou seu contrato. Nos últimos 10 jogos foram 7 gols marcados pelo Allan Kardec, que é o dono do time. Outro nome bastante especulado é o do Hulk. Já te contei que o Alexandre Matos entrou em contato com o Hulk, está tentando a contratação do atacante, que vai deixar o Xangai SIPG, mas isso não vai acontecer tão cedo, até porque o Xangai deve continuar no campeonato chinês e nas datas de 19 e 22 de novembro, ou seja, quase no finalzinho do ano, o Xangai tem compromissos pela Champions League Asiática, não há por que o Xangai SPG liberar o Hulk antes. Então dessa maneira, o Hulk só poderia ser inscrito na próxima temporada com o fim do Campeonato Brasileiro, e essa vai ser uma discussão que o Galo vai ter mais para frente. A busca momentânea é por um centroavante, o atacante fazedor de gols, que possa resolver o problema do Galo já. Bora fechar o vídeo falando sobre Patrick de Paula, uma das grandes revelações do futebol brasileiro nos últimos anos, impressionou a todo mundo pela maturidade, pela bola, categoria que mostrou especialmente no Campeonato Paulista. Vale a lembrança que foi dele a batida do quinto e último pênalti que garantiu o título do Palmeiras em cima do Corinthians no Campeonato Paulista. Pois bem, ouvi de uma pessoa muito próxima ao presidente Maurício Gagliotti que os dirigentes do Palmeiras andam chateados com o Patrick de Paula, tudo porque entendem que o jogador deu uma mascarada, deu uma deslumbrada nos últimos tempos, principalmente depois que veio uma proposta do Benfica, oferta de 10 milhões de euros. O Palmeiras queria 25 milhões de euros para vendê-lo para o time do Jorge Jesus. Vale a lembrança de que o Palmeiras é dono de 100% dos direitos econômicos. Desde aquele episódio, a constatação do Palmeiras é de que o Patrick de Paula tem se esforçado menos nos treinos e tem rendido menos em campo. E os sinais dessa irritação têm sido dados por todos os treinadores, primeiro pelo Luxemburgo e depois pelo Andrei Lopes. Estava fazendo um levantamento aqui, dos últimos 6 jogos, o Patrick de Paula não terminou a partida em 5. Acabou sendo substituído em 5 vezes, só em um único jogo ele acabou atuando os 90 minutos. A última boa partida de fato do volante foi contra o Flamengo, naquele empate 1-1, inclusive o gol do Palmeiras é marcado por ele. E para te provar que essa irritação dos dirigentes do Palmeiras é real, é importante lembrar que no jogo contra o Tigre, o Patrick de Paula fica no banco de reservas e não entra nem sequer 1 minuto na vitória por 5-0. Ele ainda deu um baita azar, porque o Danilo, que foi seu substituto, foi muito bem, foi um dos melhores em campo. Então, certamente, esse choque de realidade que o Patrick de Paula está tomando ao ficar no banco de reservas pode até ser aumentado a partir do bom desempenho do Danilo. Patrick, que já havia sido substituído no intervalo dos jogos contra o Fortaleza e contra o Curitiba. Sim, só atuou os primeiros 45 minutos, nem voltou para a segunda etapa, porque tanto o Luxemburgo, que era o técnico contra o Coxa, quanto o Andrei, que era o técnico contra o Fortaleza, não gostaram do desempenho do garoto, uma das grandes promessas do futebol brasileiro, mas que está tomando esse gelo para ficar mais esperto.
Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para receber notificações toda vez que eu fizer um vídeo novo ou live. Para fechar, queria pedir para você virar membro do canal do Nicola, super simples. Aqui embaixo tem um botão azul escrito Seja Membro. Clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter uma série de vantagens, como estar no bolão exclusivo do canal do Nicola, como participar de lives exclusivas, receber informações via WhatsApp em primeira mão, enfim, tem várias coisas legais. Dá uma olhada, tenho certeza que você vai curtir. Beleza? Até a próxima, tchau, tchau!